Estamos de volta com o Direto do Plenário. Já vamos ao plenário do Supremo Tribunal Federal com imagens da TV Justiça, na expectativa para o início da sessão plenária da tarde desta quarta-feira, enquanto os ministros já se dirigem aos respectivos lugares, assim como a representante do Ministério Público Federal para o início dos julgamentos da tarde de hoje. Dentro de instantes, portanto, a leitura da ata da sessão anterior, eventualmente avisos gerais e o início dos julgamentos com o pregão do primeiro processo a ser julgado. Hoje, um representante do Ministério Público Federal presente ao plenário do STF. Vamos acompanhar ao vivo direto do plenário. Boa tarde a todos. Podemos nos assentar, por favor? Declaro aberta esta sessão ordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal e passo a palavra de imediato à senhora secretária para a leitura da ata da sessão anterior. A ata da 11ª sessão extraordinária, realizada em 19 de abril de 2018. Presidência da senhora ministra Carmen Lúcia. Presentes à sessão, os senhores ministros Celso de Mello, Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli, Luiz Fux, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes. Procuradora-Geral da República, doutora Raquel Elias Ferreira Dodge. Abriu-se a sessão às 14 horas, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Na ocasião, o plenário concluiu o julgamento de 2 processos. Indago dos senhores ministros se há alguma anotação, retificação ou verificação a fazer na ata. Não havendo, declaro-a aprovada. Senhores ministros, informo a todos que estão presentes neste plenário os graduandos das seguintes instituições de ensino: Faculdade Arnaldo Jansen, de Belo Horizonte, Faculdade Serra da Mesa, de Uruaçu, Goiás, e Unicaldas, de Caldas Novas, Minas Gerais. Sintam-se todos muito bem-vindos, nós nos sentimos muito honrados com a presença de todos os senhores. Ministro Dias Toffoli, da relatoria de Vossa Excelência, apregou para julgamento o recurso extraordinário 865.401, procedente de Minas Gerais, sendo recorrente Marco Antônio Ribeiro Ferraz e recorrido Antônio Vaz de Mello, e também a Prefeitura Municipal de Guiricema. Este caso tem repercussão geral e há, portanto, casos sobrestados aguardando o julgamento. Há sustentação oral, senhora? Não há sustentação oral. Vossa Excelência tem a palavra para relatório e voto. Senhora presidente, já fiz distribuir relatório e voto aos eminentes colegas, e então vou procurar resumir o caso. Um resumo do relatório. Marcos Antônio Ribeiro Ferraz interpõe recurso extraordinário com fundamento na linha A contra acórdão da primeira Câmara Civil do TJ Minas Gerais, o qual destaco uma parte da ementa. Apelação civil, reexame necessário, mandado de segurança, exigência por vereador a prefeito de informações e documentos sobre assuntos referentes à administração municipal com vistas à fiscalização, interferência de um poder em outro, ilegitimidade e segurança denegada. Contra a referida decisão colegiada foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados. Alegou-se contrariedade na decisão atacada ao artigo 5º, inciso 33 da Constituição Federal. Relata o recorrente que é vereador do município de Guiricema e integra o bloco minoritário na Câmara Municipal de oposição ao atual prefeito. E narra que, diante de reclamações e questionamentos de munícipes e fornecedores da Prefeitura, protocolou os requerimentos de folhas 18 a 20, diretamente direcionados ao recorrido, solicitando informações e documentos para poder exercer sua atribuição de controle e fiscalização dos atos do Poder Executivo e também para poder prestar eventuais esclarecimentos à população local. Esclarece que, diante da negativa, oficiou diretamente ao prefeito, o qual, todavia, negou-se a prestar as informações desejadas e a disponibilizar os documentos solicitados, sob a justificativa de que essas solicitações já haviam sido recusadas pela Câmara Municipal. Argumenta que a questão em debate se reveste de repercussão na seara jurídica e política, uma vez que se discute aqui o direito constitucional de acesso por parte de cidadãos e parlamentares a informações e documentos públicos não sigilosos que estejam em posse de autoridades públicas para fins de satisfação de interesses particulares e ou coletivos. Foram apresentadas contra-razões que reiteraram em sua essência os argumentos descritos no julgado, tendo-se fundado no texto do artigo 31 da Constituição, que delimita a competência do Poder Legislativo Municipal. O recurso foi admitido na origem
Acolhendo os fundamentos expostos por este relator, o plenário virtual dessa Suprema Corte reconheceu a existência da questão constitucional e da repercussão geral. Assunto foi inscrito como tema 832, em que se discute, à luz do artigo 5º 33 da Constituição, se parlamentar tem direito a obter isoladamente informações e documentos do chefe do Executivo. O feito prosseguiu com a colheita do parecer ministerial, sendo que, da lavra do Procurador-Geral da República de então, Dr. Rodrigo Janot, o parecer foi pelo provimento do recurso extraordinário. Esta é uma síntese do relatório. Vossa Excelência, procede. Senhora Presidente, nós temos muito feitos em pauta e penso que esse tema não traz maior dificuldade. Aqui, em síntese, o que ocorreu? O vereador apresentou um requerimento de informações à comissão da Câmara. Por maioria de votos na comissão que ele integrava, esse requerimento de informações foi rejeitado. Posteriormente, se fundando em dispositivos legais que dá a todo e qualquer cidadão direito de acesso a informações, ele fez o requerimento ao prefeito e fundamentando na sua qualidade de vereador, mas também de cidadão. E com fundamento em dispositivos legais que dão acesso a qualquer cidadão às informações do poder público. De tal sorte que, neste caso, o que eu trago em meu voto em síntese? Eu trago, neste caso, que aqui há uma distinção em relação a precedentes desta Corte, que eu cito em meu voto. Esta Corte já decidiu que, muitas vezes, quando o parlamentar é derrotado no colegiado da Câmara dos Deputados em relação a algum requerimento, ele não pode, depois, do ponto de vista direto, tentar obter essas informações. Mas aqui não se tratam de informações sigilosas, não se tratam de informações que dependeriam, por exemplo, de uma comissão parlamentar de inquérito, de uma formalização maior. São informações que são dadas a qualquer cidadão, mesmo que não seja parlamentar. Também cito aqui a distinção de um caso, que foi uma ação direta de inconstitucionalidade contra uma lei de São Paulo, do Estado de São Paulo. Esta lei do Estado de São Paulo permitia a qualquer parlamentar da Assembleia Legislativa de São Paulo chegar em qualquer repartição pública e obter todas as informações possíveis, simplesmente chegando no balcão da repartição e pedindo-a. Este Supremo, num julgado relatado pelo ministro José Paulo Sepúlveda Pertence, entendeu que extrapolava os limites e era uma interferência de um poder em outro nas atividades cotidianas que os poderes tinham e que isto não era dado, então extrapolava o poder de fiscalização uma lei tão abrangente. Nós temos hoje a lei de transparência, nós já temos desde a década de 60 a lei da ação popular, que permite ao cidadão requerer, seja judicialmente, seja diretamente, informações. Ou seja, aqui no caso eu faço essas distinções em relação à jurisprudência anterior da Corte, para assentar que o vereador, na qualidade de vereador, mas também de cidadão, ele tem o mesmo acesso. Um parlamentar não é menos cidadão do que um cidadão. Ele é, obviamente, até para ser parlamentar e elegível, ele há de ser um cidadão brasileiro. Portanto, eu acabo por dar provimento ao recurso extraordinário, senhora presidente, e sugerindo a seguinte tese: o parlamentar, na condição de cidadão, pode exercer plenamente seu direito fundamental de acesso à informação de interesse pessoal ou coletivo, nos termos do artigo 5º, inciso 33 da Constituição Federal, e das normas de regência desse direito, que Lei da Transparência e outras leis que eu cito ao longo do meu voto. Com isso, eu penso que faço uma síntese, senhora presidente, tendo feito a distinção com precedentes desta Corte, no que pertine àqueles casos e naquelas hipóteses em que só através do Poder Legislativo se poderia obter essas informações. Aqui não. Aqui um cidadão também poderia obter as informações que ele requereu.
Ministro Toffoli, Vossa Excelência me permite fazer uma indagação ao ministro Toffoli. Eu me lembro que há muitos e muitos anos atrás eu fui secretário de Assuntos Jurídicos de um grande município do estado de São Paulo. E me lembro que, num período especialmente turbulento do ponto de vista político, a prefeitura e a minha secretaria em particular foi inundada de pedidos de informação, seja de determinados cidadãos, seja de vereadores, etc. Isso redundava, implicava um custo enorme, porque tínhamos que fornecer toneladas, se me permitem a expressão, de cópias de processos ou de determinados atos, procedimentos, e o município incorria num custo muito grande, seja do ponto de vista da alocação de pessoal, seja do ponto de vista até de fornecimento dessas cópias. Então, eu, claro, sou favorável, e nem poderia deixar de ser favorável, à plena transparência da administração pública, ao fornecimento, eu diria até irrestrito de informações, como a Constituição garante, mas é preciso colocar um certo temperamento nisso. Eu não sei se isto ficaria para a lei ordinária, eu não sei até que ponto a lei ordinária pode cercear algum direito, mas, de qualquer maneira, essa questão dos custos é importante. Eu me lembro que já enfrentei isso na presidência também da Corte. Pagas, né? As cópias, em geral, São pagas pelo requerente. pelo requerente. Então, está bem. Essa é só uma ressalva. Só fazer uma observação. Numa oportunidade que houve um debate sobre o controle social da corrupção, e teve até a presença das maiores especialistas, que é a professora Susan Rose Ackerman, que é a esposa de Bruce Ackerman, debateu-se essa questão e, digamos assim, que surgiu um dispositivo que talvez fosse até desconhecido, mas tem encontro, ao encontro do voto de Vossa Excelência, que é o parágrafo 3º do artigo 31, que diz assim: as contas do município ficarão durante 60 dias, anualmente, à disposição de qualquer contribuinte para exame e apreciação. Então, se qualquer contribuinte pode examinar e apreciar as contas do município, o que não se dirá de um parlamentar municipal que tem, como Vossa Excelência bem destacou no seu voto, com o qual eu já concordo, de que é um direito imanente desse parlamentar. Eu indago dos senhores ministros se há alguma divergência. Eu apenas vou registrar, para efeito de documentação, o meu voto no sentido também da conclusão que chegou e da fundamentação. Provimento e da fundamentação. Do eminente ministro Dias Toffoli. Pois não. Então, proclamo o resultado, recurso provido nos termos do voto do relator, com aprovação da tese nos termos por ele apresentados. Ministro Roberto Barroso, da relatoria de Vossa Excelência, pregou para julgamento a ação direta de constitucionalidade 4263, procedente do Distrito Federal e sendo autora a Procuradoria-Geral da República e interessado o presidente do Conselho Nacional do Ministério Público. Não há sustentação oral. Vossa Excelência tem a palavra para relatório e voto. Presidente, trata-se aqui de uma ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral da República contra uma resolução do Conselho Nacional do Ministério Público, datada de 6 de abril de 2009, que, aspas, dispõe sobre o pedido e a utilização das interceptações telefônicas no âmbito do Ministério Público, nos termos da Lei 9.296, de 24 de julho de 96. Segundo a inicial, presidente, a resolução impugnada viola diversos artigos da Constituição, notadamente os princípios da separação de poderes e da legalidade. A inicial se volta, particularmente, contra os seguintes dispositivos da resolução. Eu vou ler apenas o caput, presidente, por brevidade, e o meu voto está sendo inteiramente distribuído. São os seguintes os dispositivos impugnados pelo senhor Procurador-Geral. O artigo 2º da resolução diz o seguinte: os requerimentos de interceptação telefônica, telemática ou de informática formulados por membros do Ministério Público em investigação criminal ou durante a instrução processual penal deverão ser encaminhados ao setor de distribuição da respectiva comarca ou subseção judiciária
em envelope lacrado, que deverá conter o pedido e os documentos necessários. E aí os 2 parágrafos detalham um pouco como isso deve ser formalmente encaminhado. O artigo 4º da resolução, igualmente impugnado de forma expressa pelo senhor Procurador-Geral, diz o seguinte: o pedido feito ao juízo competente da ação principal por membro do Ministério Público em procedimento de investigação criminal ou na instrução do processo penal deverá conter, no mínimo, 1. A fundamentação do pedido e a documentação necessária. 2. A indicação dos números dos telefones a serem interceptados e ou o nome do usuário, a identificação do e-mail e, se possível, no caso de quebra de sigilo de informática e de telemática, ainda outro elemento identificador. 3. O prazo necessário da interceptação requerida. 4. A indicação dos titulares dos referidos números. 5. Os nomes dos membros do Ministério Público, também responsáveis pela investigação criminal e dos servidores que terão acesso às informações. O outro dispositivo impugnado pelo senhor Procurador-Geral é o artigo 5º. O membro do Ministério Público deverá formular, em razão do procedimento de investigação criminal ou na instrução do processo penal, pedido de prorrogação do prazo, devendo, neste caso, apresentar ao juiz competente ou ao servidor que for indicado os áudios com o inteiro teor das comunicações interceptadas, as transcrições das conversas relevantes, a apreciação do pedido de prorrogação e o relatório circunstanciado das investigações que está a proceder com o seu resultado. E, por fim, presidente, o outro dispositivo impugnado expressamente tem a seguinte dicção: cumprida a medida solicitada no prazo assinalado ou prorrogado, o membro do Ministério Público, nos procedimentos de investigação criminal que está promovendo, encaminhará ao juiz competente para a causa o resultado da interceptação, acompanhado de relatório circunstanciado que deverá conter o resumo das diligências e procedimentos adotados com as medidas judiciais consequentes a esses meios de prova. Esses foram os dispositivos impugnados expressamente, os demais ele pede que sejam também declarados inconstitucionais por arrastamento. O Conselho Nacional do Ministério Público, ao prestar informações, disse que o ato foi praticado com base na resolução número 59 do Conselho Nacional de Justiça, que tratou da mesma matéria de forma praticamente idêntica. O advogado-geral da União se pronunciou preliminarmente pelo não conhecimento, pelo fundamento de que o ato normativo do Conselho Nacional do Ministério Público seria um ato secundário, um ato normativo secundário, e, no mérito, todavia, se manifestou pela constitucionalidade da resolução. O Ministério Público reiterou as razões que apresentou na petição inicial. Esse é um caso antigo, a medida está vigente desde 2009, era da relatoria anterior do ministro Joaquim Barbosa. Eu solicitei a inclusão em pauta em 26 de novembro de 2013. É esse o relatório, presidente. Vossa Excelência prossegue. Presidente, eu estou, em primeiro lugar, rejeitando as preliminares para conhecer da ação. As preliminares são a de que o ato do Conselho Nacional do Ministério Público seria um ato secundário insuscetível de controle por via de ação direta. Este plenário já tem assentado em mais de uma ocasião que atos normativos deste Conselho têm fundamento direto na Constituição e são passíveis de controle de constitucionalidade, desde um caso clássico que foi o julgamento da resolução número 7 do Conselho Nacional de Justiça, que foi aquela que proibiu o nepotismo no âmbito do Poder Judiciário, com a nomeação de parentes até o 3º grau para cargos em comissão e funções gratificadas, e, portanto, desde então, ficou assentado na jurisprudência a possibilidade de controle de constitucionalidade desses atos por via de ação direta. A superveniente modificação da resolução foi em pontos secundários e, portanto, insuscetíveis igualmente de torná-la prejudicada. E tampouco me parece, como arguiu a Advocacia Geral da União, que a petição inicial seja inepta. Na verdade,
embora a fundamentação seja um pouco genérica, claramente os fundamentos do pedido são separação de poderes e violação do princípio da legalidade. Portanto, presidente, eu estou conhecendo da ação direta e, pessoalmente, penso que as preliminares não têm uma relevância que mereça destaque, a menos que Vossa Excelência queira destacar. Porque já resolveríamos isso, indago perfeito. se há alguma divergência quanto às preliminares. Vossa Excelência prossegue, portanto, no mérito. Presidente, esta resolução cuida da questão delicada que ainda precisará ser enfrentada a tempo e a hora por esse plenário, relativamente às interceptações telefônicas e os requisitos exigíveis para a sua prorrogação. Eu tenho a convicção, e a resolução, de certa forma, enfrenta essa matéria, que quanto mais se projeta no tempo uma interceptação telefônica, maior é o ônus argumentativo no seu deferimento. Eu ouvi já na turma uma manifestação do ministro Alexandre de Moraes, que esteve do outro lado do balcão como secretário de Segurança. Não interceptado. Não, como secretário de Segurança e como ministro da Justiça, de que em determinadas operações a impossibilidade de prorrogação por um prazo razoável inviabiliza a perspectiva de efetivamente se apurarem infrações graves em matéria de tráfico internacional, ou mesmo em matéria de contrabando e outro tipo de criminalidade. Portanto, não está em discussão a prorrogabilidade, mas sim a necessidade de uma motivação, de um ônus argumentativo na sua prorrogação. Eu faço essa primeira consideração em abstrato, quer dizer, em matéria de interceptação telefônica, as prorrogações devem ser devidamente fundamentadas e justificadas para serem válidas. Em segundo lugar, a observação que também considero importante, que é tratada na resolução, de que, embora o Supremo tenha decidido, e a meu ver com acerto, que não é necessária a transcrição completa, é preciso transcrever o trecho completo. Você não pode citar passagens fora do contexto. Ou editar. E, portanto, a parcela relevante da conversa tem que ser transcrita de maneira integral, e penso que a resolução também cuida dessa matéria. Portanto, esses são dois temas que eu, abstratamente, antes de ingressar na discussão específica, gostaria de destacar. A prorrogação é possível, mas tem que ser adequadamente motivada. E, em segundo lugar, a transcrição não pode ser, como disse a nossa presidente, editada, ela tem que ser, pelo menos, do trecho completo da conversa para que seja possível contextualizá-lo. Pois não, ministro Celso? É importante, inclusive, ministro Barroso, isso aí já veio aqui ao tribunal, muitas vezes o agente policial, longe de reproduzir, interpreta os diálogos e ele próprio faz inscrever naquela relação interceptada, naquela relação dialógica, a sua própria opinião. Isso aí é muito grave. Ele precisa reproduzir textualmente, ipsis literis, aquilo que foi reproduzido e foi gravado e registrado. Claro. Inclusive, às vezes, traduzindo pseudos códigos, achando que fala livros, fala livro aqui é dinheiro, por exemplo. Né? Então, várias vezes, realmente isso ocorre. Sem pé de página. Valora a prova, né? Sim. Quem tem que valorar é o aplicador da lei, evidentemente. Presidente, eu passo agora ao capítulo seguinte, são 3 capítulos apenas, em que eu procuro, e já afirmo desde logo que estou considerando constitucional a resolução, eu procuro fornecer as bases constitucionais dessa resolução. Aqui, mandamentos constitucionais, eu acho que ela atende e se ajusta adequadamente para considerá-la válida. A norma impugnada foi editada pelo Conselho Nacional do Ministério Público no exercício das atribuições previstas diretamente na Constituição, no artigo 130-A, parágrafo 2º, inciso 1 e inciso 2, que brevemente leio, breve e resumidamente. Parágrafo 2º. Compete ao Conselho Nacional do Ministério Público
o controle da atuação administrativa e financeira do Ministério Público e do cumprimento dos deveres funcionais de seus membros, cabendo-lhe zelar pela autonomia funcional e administrativa, podendo expedir atos regulamentares no âmbito de sua competência. E 2, zelar pela observância do artigo 37. O ato aqui impugnado contém previsões normativas que se encaixam precisamente nesses dispositivos constitucionais que acabo de ler. Em primeiro lugar, a resolução impugnada tratou da disciplina do dever de sigilo do Ministério Público. E, portanto, a resolução estabelece regras bem triviais para a preservação do sigilo, que é, evidentemente, um dos deveres funcionais do Ministério Público em relação à quebra do sigilo telefônico ou telemático. E, nesta linha, o ato questionado prevê, eu aqui detalho isso brevemente, que o pedido de interceptação deve ser encaminhado em envelope lacrado, com folha de rosto externa sem identificação, sendo a ele anexado outro envelope menor, também lacrado, contendo apenas o número e o ano do procedimento investigatório. Isso está no artigo 2º e no artigo 3º. Exige também a identificação expressa das pessoas que terão acesso às informações, que são as pessoas que têm o dever de sigilo, e para que haja controle, é preciso saber quem é o depositário do sigilo. Dispõe ainda que a retirada em carga deve ser feita mediante recibo, por pessoa expressamente autorizada. Trata de cautelas para a manutenção do sigilo e providências no caso de violação, é o artigo 8º, e, por fim, cumprida a medida, preceitua que o resultado deve ser encaminhado ao juiz competente com relatório circunstanciado e requerimento de inutilização das gravações que não interessem à prova. Portanto, esses primeiros dispositivos cumprem o mandamento constitucional que disciplina os deveres do Ministério Público, inclusive o de sigilo. Em segundo lugar, a resolução uniformiza e padroniza alguns procedimentos formais em matéria de interceptação telefônica, dando concretude ao princípio da eficiência. Nesse sentido, a resolução prevê, em seu artigo 4º, que devem constar no pedido de interceptação, o que deve constar no pedido de interceptação, e dispõe que eventual pedido de prorrogação deve ser acompanhado por mídia que contenha o inteiro teor do áudio das comunicações interceptadas, com a indicação dos trechos relevantes e o relatório circunstanciado. E, por fim, em terceiro lugar, e apenas como reforço dos 2 fundamentos anteriores, a resolução encontra fundamento nas competências normativas do Conselho, decorrente do seu poder de analisar as mesmas questões em casos concretos. E aqui a lógica é singela. Se o Conselho Nacional do Ministério Público tem competência para punir o membro do Ministério Público que se comporte de maneira desconforme com a normatização adequada, o Conselho Nacional do Ministério Público, evidentemente, tem também a competência para definir em abstrato qual é o comportamento exigido. Citando passagem do professor eminente, professor Sérgio Ferraz, disse ele, aquilo que o administrador pode ordenar ou proibir em um caso isolado, pode ordenar ou proibir em forma geral para todos os casos similares. Se o Conselho não estivesse autorizado a prever as medidas exigidas para a garantia do sigilo das interceptações, nem a dispor sobre práticas formais necessárias à eficiência da atuação ministerial, como poderia controlar o cumprimento dos deveres funcionais? É fora de dúvida que, ao atribuir ao Conselho Nacional do Ministério Público poder-dever, a Constituição conferiu-lhe também os meios lícitos para desincumbir-se dele. Portanto, presidente, eu estou convencido, pedindo todas as vênias ao eminente procurador-geral, que a resolução ela não cria requisitos formais de validade para a interpretação. Cria apenas normas administrativas que vão nortear a conduta do Ministério Público nesses casos.
Portanto, digo eu, ao contrário do alegado, os artigos 2º e 4º da resolução não criam novos requisitos formais de validade. A consequência para eventual inobservância dos preceitos do ato impugnado não é a nulidade das interceptações telefônicas, já que sequer se extrai essa cominação da norma em questão, mas sim eventual procedimento administrativo disciplinar, por se tratar de previsões ligadas ao dever funcional de sigilo e à eficiência da atuação ministerial. Por outro lado, os artigos 5º e 9º da resolução não violam a independência funcional dos membros do parquê. O primeiro dispositivo não interfere na livre convicção ministerial sobre a necessidade de requerer ou não a prorrogação da interceptação. Simplesmente dispõe que, ao se pedir a continuidade da medida, deve-se instruir o requerimento de prorrogação com a mídia, o CD ou DVD, que contenha o inteiro teor do áudio das comunicações interceptadas, com a indicação dos trechos relevantes à apreciação do pedido de prorrogação. Como se vê, a resolução não trata da imposição de uma linha de atuação ministerial, que poderia violar a independência funcional, mas apenas de uma padronização formal mínima dos pedidos de prorrogação. A propósito, ainda que no âmbito de uma mesma apuração, pode haver a atuação de mais de um membro do Ministério Público em momentos distintos. Assim, a existência de um grau mínimo de padronização atende aos princípios da eficiência e é altamente conveniente para a continuidade das investigações. Do contrário, seria forçoso concluir que a independência funcional assegurada ao parquê seria incompatível com quaisquer outros padrões formais impostos para a sua atuação, como, por exemplo, os requisitos da petição inicial. Evidentemente, não é o caso. E, por fim, o artigo 9º da resolução e seus parágrafos apenas prevêem que, cumprida a medida, deve ser encaminhado ao juízo o resultado da interceptação, acompanhado de relatório circunstanciado, bem como requerida a inutilização das gravações que não interessarem à prova, o que deve ser acompanhado pelo Ministério Público. Tais providências, longe de representarem violação à independência, constituem simples reflexo de exigências legais. Demonstrada a constitucionalidade dos dispositivos, não há que se falar em invalidade dos demais por arrastamento. Diante do exposto, manifesto-me no sentido de conhecer da ação, rejeitando as questões preliminares e, no mérito, julgá-la improcedente, declarando-se a constitucionalidade da resolução do Conselho Nacional do Ministério Público, número 36, de 2009. Portanto, presidente, em linhas gerais, eu entendo que esta resolução disciplina, e acho que disciplina de maneira feliz e desejável, a conduta do Ministério Público nas hipóteses de interceptação telefônica, e acho que não cria normas materiais de direito penal ou de direito processual penal, até porque nela não está prevista qualquer tipo de nulidade e apenas eventuais sanções administrativas para o membro do Ministério Público que venha a descumpri-la. Portanto, eu nem estou enunciando uma tese de fundo, que, em última análise, o que estou fazendo é declarar constitucional a resolução que disciplina a interceptação, dispõe sobre o pedido e a utilização de interceptações telefônicas no âmbito do Ministério Público. É como voto, presidente. Ministro Alexandre. Boa tarde, presidente, ministra Rosa, ministros, o nosso vice-procurador-geral. Presidente, em relação ao conhecimento, eu acompanho integralmente o ministro Luiz Roberto Barroso. A resolução é um ato revestido de indiscutível conteúdo normativo autônomo, editado com base no artigo 130-A da Constituição Federal, que, a partir da emenda 45, criou o Conselho Nacional do Ministério Público. Em relação ao mérito, eu já adianto, pedindo todas as vênias ao ministro Luiz Roberto Barroso, que vou divergir parcialmente da conclusão de Sua Excelência, indicando a inconstitucionalidade de alguns dispositivos da resolução. E assim o faço, presidente, porque há aqui, na discussão trazida pelo próprio Ministério Público, pela Procuradoria-Geral da República e depois reafirmada em parecer,
há aqui duas questões essenciais. Uma envolvendo o inciso 12 do artigo 5º da Constituição Federal. Ou seja, quando e como será possível afastar a inviolabilidade das comunicações telefônicas, que é um direito fundamental previsto pela primeira vez no direito constitucional brasileiro, previsto no inciso 12 do artigo 5º. Até a nossa Constituição de 88, não havia previsão de inviolabilidade telefônica. Se repetia sempre a questão da inviolabilidade domiciliar, inviolabilidade de comunicações, de dados, foi uma previsão no inciso 12 que traz a forma e o conteúdo exigíveis para que se possa afastar essa inviolabilidade. Então, esse é um ponto essencial. O segundo ponto essencial, a segunda questão essencial trazida na presente ação direta, diz respeito aos limites do poder normativo do Conselho Nacional do Ministério Público, previsto no artigo 130-A. Inclusive, esses limites em relação a criar obrigações para terceiros, quando é um órgão administrativo. Entendo pela necessidade de compatibilização, na presente hipótese, dessas duas importantes questões. Se nós formos no artigo 5º, inciso 12, a Constituição trouxe 3 requisitos para a possibilidade de interceptação telefônica, ou para a possibilidade da quebra da inviolabilidade das comunicações telefônicas. Ordem judicial, a finalidade, fins de investigação criminal ou instrução processual penal, e o terceiro requisito que nos interessa na presente ação direta, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer. Aqui, já vislumbro, além da cláusula de reserva jurisdicional para afastamento dessa inviolabilidade das conversas telefônicas, também uma cláusula direta, específica de reserva de lei. A Constituição diz, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer. Esse terceiro requisito, ele foi discutido aqui no Supremo Tribunal Federal, quando o artigo 57, inciso 2º, a linha E da Lei 4.117 de 62, o Código Brasileiro de Telecomunicações, foi analisado se recepcionado ou não para fins de interceptação telefônica. Veio a Constituição de 88, pela primeira vez estabeleceu no seu texto constitucional como um direito fundamental a inviolabilidade de comunicações telefônicas e previu os 3 requisitos. A partir de 6 de outubro, ou 5 de outubro, a partir da própria promulgação da Constituição, as interceptações telefônicas continuaram sendo dadas, as decisões judiciais, e o juiz dizia, decisão judicial, eu estou concedendo. A finalidade, ou a investigação criminal, ou instrução processual penal, e a lei exigida pela Constituição é o Código Brasileiro de Telecomunicações. Ou seja, foi recepcionado o Código Brasileiro de Telecomunicações. E isso continuou, as interceptações continuaram sendo concedidas. O Supremo Tribunal Federal entendeu que não havia sido recepcionado o HC 69.912, de relatoria do ministro Sepúlveda Pertence, entendeu que não havia sido recepcionado o Código Brasileiro de Telecomunicações. Por quê? A Constituição, como requisito essencial e imprescindível para o afastamento do sigilo das comunicações telefônicas, passou a exigir lei em sentido formal, mas uma lei que estabelecesse não só a forma
E o antigo artigo 57 do Código de Telecomunicações estabelecia somente a forma, mas a Constituição passou a exigir que estabelecesse a forma e as hipóteses, trazendo todas as hipóteses e os requisitos essenciais para que essa inviolabilidade pudesse ser afastada. Na ementa desse acórdão, o Supremo Tribunal Federal proclamou que o sigilo das comunicações telefônicas poderá ser quebrado por ordem judicial nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer. Inexistência da lei tornará inviável a quebra do sigilo. E aqui eu cito alguns trechos dos votos, onde se coloca claramente, nessa discussão, se colocou claramente a necessidade da reserva legal para o afastamento dessa inviolabilidade. O ministro Sepúlveda Pertence, que depois ficou vencido na matéria de fundo, que seria a ilicitude das provas, mas na questão tratada da não recepção do Código de Telecomunicações, o ministro Sepúlveda Pertence coloca que a sobrevivência a sobrevivência aos textos constitucionais intercorrentes, o certo é que seguramente não satisfaz a reserva da lei reclamada no artigo 5º, inciso 12 da Constituição vigente, para legitimar a interceptação telefônica na investigação criminal. Quem não satisfaz? O antigo Código de Telecomunicações, que apesar de ser lei, mas não estabelecia forma e hipóteses, não estabelecia tudo exigido pela Constituição. Nesse julgamento, também exigindo ou citando a necessidade de lei, Sua Excelência, o ministro Marco Aurélio, disse: Sua Excelência, se referindo ao ministro Pertence, emprestou ao dispositivo a única interpretação consentânea com o diploma maior, já que o citado inciso cogita não só a autorização judicial para que haja escuta, como também da observância da forma imposta por lei. Da mesma forma, à época, o ministro Paulo Brossard insistiu na reserva legal, dizendo: ocorre que a lei a que se refere a Constituição não foi editada. Decorrerá daí que a regra constitucional permanecerá em estado de sonolência. E, nesse julgamento, reforçando essa ideia de não só a cláusula de reserva jurisdicional do inciso 12, mas a cláusula de reserva legal, a exigência de lei formal, o ministro, nosso decano, o ministro Celso de Mello, assim se referiu: a derrogação desse princípio tutelar do sigilo telefônico somente legitimar-se-á desde que a interceptação, sempre precedida de ordem judicial, venha a realizar-se no campo exclusivo da persecução penal e nas hipóteses a serem ainda definidas em número clausus pelo legislador, a quem incumbe prescrever, do outro lado, o modo e a forma de sua execução. Esse trecho final é importantíssimo, porque exatamente os dispositivos legais, os artigos que entendem constitucionais, eles desrespeitam o modo e a forma de execução que somente a lei pode estabelecer. Dessa reserva legislativa específica, prevista pela Constituição Federal, surge, na verdade, surgiu uma salvaguarda de uma importante liberdade pública, de uma importante inviolabilidade, que é a intimidade, a privacidade, a partir da não possibilidade, em regra, de gravações de conversas telefônicas. Essa lei demorou, mas veio. A Lei 9296, de julho de 96, editada pela União,
com base também no artigo 22, inciso 1º, porque compete somente à União legislar sobre processo e sobre direito penal, porque a lei prevê também um tipo penal. E a lei disciplinou a forma e as hipóteses. A lei disciplinou o que já me referi, aqui o que o ministro Celso de Mello disse que incumbiria a prescrever o modo e a forma de sua execução, além do número de clausos estabelecido pelo legislador. Olha, em que pese, e já foi aqui referido pelo ilustre ministro relator, ministro Barroso, em que pese o Supremo Tribunal Federal ter reconhecido tanto ao Conselho Nacional de Justiça quanto ao Conselho Nacional do Ministério Público o poder normativo primário, inclusive, para que pudesse, no âmbito das suas atribuições previstas na Constituição, pudesse regulamentar as suas competências constitucionais, o que entendo importante, na presente hipótese, é a distinção entre o poder normativo do Conselho Nacional do Ministério Público para disciplinar e possibilitar, a partir da regulamentação, possibilitar o exercício das suas competências constitucionais previstas no artigo 130-A, isso já foi pacificado que é possível, mas distinguir essa hipótese de hipóteses em que, não só na presente ADI, mas em outras, o Conselho Nacional do Ministério Público edita resoluções não para regulamentar, não para possibilitar o exercício das suas atribuições administrativas, mas pretende regulamentar o exercício das atividades finalísticas dos membros do Ministério Público. São coisas diversas. Assim como o CNJ não pode editar normas processuais e mesmo procedimentais da atuação do juiz, da atuação jurisdicional do magistrado, o CNMP não pode, ao meu ver, com devido respeito às posições em contrário, mas o CNMP não pode editar resoluções para estabelecer normas processuais ou procedimentais de atuação lá no fim, atuação finalística dos membros do Ministério Público. E mais, como no caso aqui ocorreu, determinar normas que obrigam terceiros, que nem com o Ministério Público tem relação, uma vez que o Conselho Nacional do Ministério Público é um órgão administrativo, é o órgão de cúpula administrativa do Ministério Público. Na presente hipótese, por isso faço essa distinção, há normas, há regras na resolução impugnada, há regras que, a meu ver, estão de acordo com o poder normativo, porque na forma do inciso 1º e do inciso 2º do parágrafo 2º do artigo 130-A, estão possibilitando que o CNMP possa, como se referiu o ministro Luiz Roberto Barroso, possa fiscalizar, possa dar um padrão administrativo para todo o Ministério Público. A regulamentação do sigilo, a regulamentação se é um envelope, outro envelope, que deve constar o nome do membro do Ministério Público. Isso, ao meu ver, faz parte da própria possibilidade do CNMP de fiscalização, regulamentação para poder realizar a fiscalização. Agora, há outras normas que extrapolaram, ao meu ver, totalmente, não só o poder normativo do Conselho Nacional do Ministério Público, mas a própria ideia de editar normas, regulamentar normas para sua atuação. Não. O que fez o Conselho Nacional do Ministério Público simplesmente foi alterar o próprio conteúdo da Lei 9296. Ou seja, legislou em matéria, a meu ver, processual. E ao legislar assim, e vou
mais adiante citar os artigos que assim acredito que incorreram em inconstitucionalidade, ao assim legislar, houve flagrante desrespeito não só ao próprio artigo 130-A, porque foge das funções do Conselho Nacional do Ministério Público, mas mais grave, ao meu ver, e por isso que comecei citando o artigo 5º, inciso 12. Houve desrespeito à cláusula de reserva legal exigida para que se afaste uma inviolabilidade prevista no artigo 5º. Extrapolou, invadiu a competência da União, artigo 22, inciso 1º, e acabou regulamentando de maneira diversa, estendeu uma regulamentação não existente, estabeleceu não só requisitos, mas também a forma, e a forma, como citei nos votos anteriores, a forma é exigência de reserva legal do artigo 5º, inciso 12, estabeleceu uma nova disciplina. E estabeleceu uma disciplina toda, eu diria, toda ligada a uma opção política do próprio Ministério Público ou daquela composição do CNMP, como veremos. Se não, a meu ver, se não fizermos ou não estabelecermos essa distinção, o CNMP, assim como o CNJ, podem regulamentar, têm o poder normativo para regulamentar o que for necessário para o bom exercício das suas competências constitucionais. Isso de um lado. Se não distinguirmos que não podem regulamentar, não podem alterar ou antagonizar dispositivos legais processuais, nós vamos possibilitar que amanhã o CNMP possa regulamentar a busca e apreensão, possa regulamentar a invasão domiciliar, possa regulamentar procedimentos criminais, mesmo que regulamente mais modernamente e melhor do que existe hoje. Mas não é função do CNMP, é função do Congresso Nacional. Essa diferenciação me parece importantíssima. E foi exatamente um dos argumentos utilizado pela Procuradoria-Geral da República, dizendo que a competência regulamentar do CNMP não é capaz de violar a independência funcional dos membros do Ministério Público em concreto. E aí, continua, o abuso dessa competência regulamentadora pode colocar em xeque a estrutura orgânica constitucional da República. O temor outrora vivido se manifesta em conteste, pois o CNMP acabou por adentrar na atividade finalística dos membros do Ministério Público. Olha, regulamentar a atividade finalística dos membros do Ministério Público, isso é matéria legal, não é matéria do CNMP. E inovou, continua a Procuradoria-Geral da República, inovou a ordem jurídica, subvertendo reserva constitucional de lei em sentido formal. E conclui num trecho dizendo que não é possível, aí eu digo, não é possível exercício do poder normativo do CNMP, abre aspas, com força de intervir na atividade ministerial, fecha aspas, e completo, porque é a questão. E mais grave, no caso analisado, o CNMP acaba interferindo na atividade jurisdicional, na atividade policial e na atividade de concessionárias de serviço público. Com uma canetada só, com uma resolução, acaba interferindo não só na atividade finalística do próprio membro do Ministério Público, mas do juiz, da polícia e das concessionárias de serviço público, sem ter previsão constitucional para tanto. E quais são essas normas, ao meu ver, que desrespeitaram os preceitos constitucionais, tanto do artigo 5º, inciso 12, quanto do artigo 130-A? Especialmente, além, obviamente, como citado na petição inicial,
na cláusula da separação dos poderes. Eu começo pelo artigo 5º da resolução. Então, senhora presidente, eu só vou citar e rapidamente explicar os artigos que eu considero inconstitucionais. No restante, eu acompanho, Sua Excelência, o ministro relator. O que diz o artigo 5º? O membro do Ministério Público, ao formular, em razão do procedimento de investigação criminal ou na instrução do processo penal, pedido de prorrogação do prazo, deverá apresentar ao juiz competente ou ao servidor que for indicado, os áudios, CD, DVD, com o inteiro teor das comunicações interceptadas, indicando neles os trechos das conversas relevantes à apreciação do pedido de prorrogação e o relatório circunstanciado das investigações que está a proceder com o seu resultado. Aqui, claramente, ao meu ver, invade a competência que o inciso 12 do artigo 5º expressamente deu ao Congresso Nacional, nas hipóteses e na forma previstas em lei, diz o inciso 12 do artigo 5º. A Lei 9296 de 96 vem e traz as hipóteses, crimes apenados com reclusão, indispensabilidade, e a forma. Não há previsão de requisito para renovação, exigindo que se apresente os áudios, inteiro teor das comunicações, há necessidade de fundamentação para o pedido e para que o juiz fundamente a renovação. E aqui, de pleno acordo com o ministro Luiz Roberto Barroso, no sentido de que em cada renovação, há necessidade de uma fundamentação de quem pede e de uma fundamentação de quem concede. Isso a Lei 9296 exige. E também foi citado por Sua Excelência, a lei, ao meu ver, até por um problema de vírgula, falta vírgula na lei quando fala uma vez renovável por 15 dias presentes requisitos, mas não é possível para grandes operações 30 dias só de interceptação, 15 e mais 15. Nem no Brasil, nem em lugar nenhum do mundo. As grandes operações, e hoje cada vez mais, a interceptação telefônica, infelizmente, vem tendo resultados menos efetivos em virtude dos dispositivos de WhatsApp, Instagram, que a criminalidade organizada vem utilizando, mas ainda é um meio de obtenção de prova importante. A cada 15 dias, o juiz deve renovar, se assim entender, mas de forma fundamentada. Mas não se exige, a lei não exige esse requisito. Isso é um requisito processual. Aqui, ao meu ver, pedindo vênia novamente ao ministro Luiz Roberto Barroso, aqui não é uma padronização. Isso, em primeiro lugar, isso fere a autonomia funcional do membro do Ministério Público, porque existem 3 possibilidades de decretação de interceptação telefônica. A autoridade policial pode representar o magistrado, o membro do Ministério Público e o próprio juiz de ofício. Olha, para o juiz de ofício, a lei não exige esse requisito para renovação. Para a autoridade policial, não exige. O membro do Ministério Público fica cerceado de poder, numa investigação importante, pedir a renovação se ele não conseguir, nos 15 dias, pegar toda informação, ceder, apontar. Ou seja, pode até ser um requisito importante, mas não é exigido por lei. E aqui criaria, inclusive, uma diferenciação normativa. O juiz de ofício pode renovar quantas vezes quiser sem o cumprimento desse requisito. A autoridade policial pode pedir o juiz determinar quantas vezes também, de forma fundamentada, demonstrando a indispensabilidade, sem esse requisito. Só o membro do Ministério Público não. Aqui fere, ao meu ver, não só a independência funcional dos membros do Ministério Público, mas também a reserva legal que o finalzinho do inciso 12 do artigo 5º estabelece, na forma e hipóteses previstas em lei. Não há na lei a hipótese
de que, para renovação, se exige o CD, o DVD com inteiro teor. Então, nesses termos, o artigo 5º, entendo, é que o artigo 5º é inconstitucional. Até porque não fosse a questão da reserva legal, da independência funcional, o próprio Supremo Tribunal Federal já tem aqui precedentes de que é possível renovação e é possível apresentação não integral. É o HC 83515, de relatoria do ministro Nelson Jobim. Mas também entendo que o artigo 6º é inconstitucional. O artigo 6º que diz: o membro do Ministério Público deverá acompanhar o procedimento de interceptação telefônica feito inquérito policial, quando necessariamente deverá ser cientificado nos termos do artigo 6º da Lei 9296/96, devendo manifestar-se expressamente sobre a legalidade do pedido. E depois o parágrafo único. Por que a inconstitucionalidade do caput do artigo 6º? A lei não exige isso. Aqui houve uma opção política institucional do Ministério Público, que é uma posição institucional, e a polícia não pode realizar sozinha a interceptação telefônica. Mas a lei não exige isso. O que a lei exige, até porque o juiz pode decretar de ofício, não há necessidade de prévio parecer sobre a legalidade do pedido. O juiz pode decretar a pedido da polícia, e aí sim, seja decretado de ofício, seja a pedido da polícia, a lei determina que se dê ciência ao membro do Ministério Público, para, se quiser, acompanhe. A lei prevê a ciência posterior e a lei prevê a facultatividade de acompanhamento. O que o artigo 6º faz? Também legislando. Aqui, legislando sobre a forma de cumprimento. Exatamente sobre a forma que a Constituição, no inciso 12, diz ser matéria legal. Diz que o membro do Ministério Público deverá acompanhar o procedimento de interceptação. Não há essa exigência legal na Lei 9296, que atendeu à reserva legal exigida pela Constituição. Quando necessariamente deverá ser cientificado, devendo manifestar-se expressamente sobre a legalidade do pedido. A lei prevê ciência. Não há a manifestação anterior e mesmo posterior sobre a legalidade. No momento adequado, juntado aos atos, o membro do Ministério Público irá realizar. E por que a lei assim o faz, senhor presidente? Porque não são todas as cidades do país, não são todos os municípios do país que têm membros do Ministério Público na comarca ou no município aptos para acompanhar as interceptações telefônicas. Olha, e não se trata aqui de dizer que seria ou não bom, mas não são, eu diria, não são nem 60% dos municípios do país que têm membros do Ministério Público estadual para acompanhar, mesmo porque comarcas abrangem vários municípios. No caso da Justiça Federal, menos ainda, porque as circunscrições abrangem inúmeros municípios. Olha, então não se faz a interceptação. Então, não se faz, naquele momento, o juiz decreta de ofício, não se faz. E poderia ser dito. Mas isso pode não acarretar, como disse corretamente o ministro Luiz Roberto Barroso, isso não acarreta nulidade. Mas isso vai acarretar toda uma pressão institucional para que o membro do Ministério Público, quando receber essa prova, entender que ela não é válida para a instrução penal, para o oferecimento de denúncia, porque se ele não acompanhou e utilizar, será sancionado
Conselho Nacional do Ministério Público. Olha, é um requisito claramente criado, não previsto, criado pela resolução e não previsto pela lei, não previsto na forma da lei. E o parágrafo único da mesma forma. O parágrafo único do artigo 6º legisla aqui sobre o inquérito, já avança no inquérito. E vejam que tanto o caput quanto o parágrafo único que lerei acaba criando também, reflexamente, uma obrigação no caput para o juiz, porque, então, o membro do Ministério Público deve ser ouvido sobre a legalidade, e no parágrafo único para a autoridade policial. Seja o magistrado, seja a autoridade policial, nenhum está abaixo, ou está compreendido pelo poder normativo do CNMP. Diz o parágrafo único: nos inquéritos policiais em que houver quebra de sigilo de comunicações deferidas na forma da lei, necessariamente o membro do Ministério Público deverá manter o controle sobre o prazo para sua conclusão, devendo, esgotado o prazo legal do inquérito policial, requisitar da autoridade policial responsável a remessa imediata dos autos ao juízo competente. Também não há essa obrigação à autoridade policial na questão da interceptação. O que pode, até porque decretada de ofício ou a pedido da autoridade policial, o membro do Ministério Público será cientificado, o que pode, percebendo que há um abuso ou o prazo se esgotou, pode solicitar ao juiz que imediatamente cesse esse abuso. Ou seja, se alterou não só a própria lógica e regulamentação das interceptações previstas no artigo 9, na Lei 9296, mas também a regulamentação do inquérito policial no Código de Processo Penal. Ainda, para encerrar, o parágrafo 3º do artigo 8º diz: é defeso ao membro do Ministério Público ou qualquer servidor da instituição realizar interceptações de comunicações telefônicas, de informática ou telemática, ou quebrar o segredo de justiça sem autorização judicial, ou com objetivos não autorizados em lei, sob pena de responsabilidade criminal nos termos da legislação vigente. Obviamente que isso é defeso. Mas isso, contrário senso, autoriza que o membro do Ministério Público ou o próprio servidor da instituição, com autorização judicial, ele mesmo quebre, ele mesmo realize a operação. E a lei não autoriza isso. Aí seria uma interpretação conforme que Vossa Excelência... Exatamente, porque lerei o caput do artigo 9º. Aparentemente é um parágrafo inofensivo do ponto de vista constitucional, mas não, porque há a previsão de que o membro do Ministério Público, o artigo 9º, cumprida a medida solicitada no prazo assinalado ou prorrogado, o membro do Ministério Público, nos procedimentos de investigação criminal que está promovendo, encaminhará o juiz competente para a causa o resultado da interceptação, acompanhado de relatório circunstanciado que deverá conter o resumo das diligências e procedimentos adotados com as medidas judiciais consequentes a esse meio de prova. A lei, certa ou errada, a lei estabeleceu que quem realiza, é expresso na lei, é a autoridade policial. A autoridade policial que pode requisitar o auxílio das concessionárias de serviço público, do caso telefônicos. E o Ministério Público será cientificado para, se quiser, acompanhará. Essa é a forma que a lei estabeleceu com base no inciso 12 do artigo 5º. O parágrafo 3º do artigo 8º, combinado com o artigo 9º, na verdade, ele repete o que a lei previu para a autoridade policial, para o membro do Ministério Público, e mais grave, para o servidor do Ministério Público que poderá realizar essa diligência.
Ou seja, para que se altere o modelo legal, deve haver uma nova lei, não essa extensão. E há, inclusive, um outro dispositivo que prevê, completando essa interpretação, agora eu não... que o próprio membro do Ministério Público requisitará diretamente a concessionária de serviço público. Ou seja, é um modelo que até pode ser bom, até pode acelerar, mas é um modelo que não foi a forma prevista em lei. E aqui nós estamos falando não de um detalhe técnico, de um detalhe procedimental. Aqui nós estamos falando que um dos requisitos que a Constituição exigiu expressamente para afastar a inviolabilidade de comunicações telefônicas foi respeito à forma e hipóteses previstas em lei. E essa disciplina do parágrafo 3º do artigo 8º com o artigo 9º não está estabelecendo dessa forma. Ainda, senhora presidente, só um último da questão da telemática. Há um outro dispositivo que completa essa questão, que fala da requisição direta pelo membro do Ministério Público, ou seja, sem o respeito à lei que prevê a autoridade policial. E aí eu logo acho. Linhas policiais. Bem, até o final do julgamento eu acho. Mas, na verdade, o que ocorreu? Colocando aqui e ali, e a contrário senso, o que o Conselho Nacional do Ministério Público fez na hipótese foi exatamente uma opção, que é uma opção institucional, do Ministério Público poder ele realizar diretamente a interceptação. E isso não só é norma processual de investigação, mas fere o artigo 5º, inciso 12, porque lá se estabelece respeito à forma legal. E a forma legal da 9296, assim, não autoriza. Os demais dispositivos... encontrei, antes do previsto. Parágrafo 2º do artigo 4º. Então, é um bloco, parágrafo 2º do artigo 4º, parágrafo 3º do artigo 8º e o artigo 9º, que acabam possibilitando essa opção que, certa ou errada, não foi opção legislativa. E, inclusive, importante salientar, há projetos de lei exatamente nesse sentido, para se alterar a 9296, mas há necessidade da reserva legal. O parágrafo 2º diz, do artigo 4º, o membro do Ministério Público responsável pela investigação criminal, pelo pedido durante a instrução processual penal ou pelo acompanhamento do procedimento requerido pela autoridade policial. Veja, aqui cria uma outra... Aqui não é nenhuma obrigação, aqui cria uma proibição à autoridade policial. Ou pelo acompanhamento do procedimento requerido pela autoridade policial, poderá requisitar os serviços e os técnicos especializados, poderá requisitar os serviços e os técnicos especializados às concessionárias de serviço público. Olha, aqui também o que a lei prevê é que a polícia poderá fazer isso e o Ministério Público acompanhando. Aqui se inverte. Mesmo nos procedimentos requeridos pela autoridade policial, a previsão é que somente que o membro do Ministério Público ele poderá requisitar. Então, em relação ao parágrafo 2º do artigo 4º, também a inconstitucionalidade, o artigo 9º, a inconstitucionalidade, e o parágrafo 3º do artigo 8º, uma interpretação conforme, porque, obviamente, que é defeso realizar sem autorização judicial, mas no sentido que deve ser realizado, quando possível, nos termos da lei. Nos termos da lei. Ou seja, mesmo
com autorização judicial e com os objetivos autorizados em lei, será possível o acompanhamento do membro do Ministério Público nos termos da Lei 9296. É assim que eu voto, senhora presidente. Quais são os dispositivos? Vossa Excelência, o parágrafo 2º. Artigo 5º, parágrafo 2º do artigo 4º. Artigo 5º. Parágrafo 2º do artigo 4º, artigo 5º, artigo 6º, a interpretação conforme parágrafo 3º. Conforme no parágrafo 3º do artigo 8º e o artigo 9º. Os demais artigos, realmente, aí eu concordo integralmente com isso, relator, os demais artigos são internos do Ministério Público. Presidente, só um. Por favor. A vida é interessante porque as pessoas leem, às vezes, os mesmos textos de uma maneira completamente diversa. Eu reitero aqui, e vou brevemente enfrentar alguns pontos, que considero que a resolução, basicamente, ela diz como deve ser feito o requerimento da interceptação, como deve ser feito o pedido de prorrogação, como deve ser a conclusão do procedimento. Eu, aqui, com todas as vênias, eu acho que não se trata de regulamentação de direito fundamental sem lei, porque, na verdade, não se está regulamentando o direito fundamental, está se regulamentando a atuação do Ministério Público e, na verdade, impondo regras de autocontenção ao Ministério Público em favor dos direitos fundamentais. Portanto, não há interferência com direitos fundamentais, há interferência com o Ministério Público em favor dos direitos fundamentais. A resolução não cria uma nova hipótese de quebra, por exemplo. Portanto, a primeira objeção quanto à questão da legalidade, eu acho que não se coloca. A segunda diz respeito ao artigo 5º, inciso 12 da Constituição, que diz: é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, o das comunicações telefônicas, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Portanto, ninguém discute que as hipóteses só podem ser criadas por lei. E a resolução não está criando nova hipótese de interceptação telefônica. Agora, a resolução pode perfeitamente regulamentar a lei, desde que não esteja indo contrariamente à lei. E acho que, nesse particular, é isso que a resolução está fazendo, regulamentando a lei em algumas das suas partes. Por exemplo, o artigo 4º da lei diz assim: o pedido de interceptação da comunicação telefônica conterá a demonstração de que a sua realização é necessária à apuração de infração penal com indicação dos meios a serem empregados. Isso diz a lei. Vem a resolução e diz assim: o membro do Ministério Público deverá formular, em razão do procedimento de investigação criminal ou instrução do processo penal, pedido de prorrogação do prazo, devendo, neste caso, e aí a resolução diz como é que vai se dar a demonstração de que sua realização é necessária. E aí diz assim: deverá apresentar ao juiz competente ou ao servidor que for indicado os áudios com o inteiro teor das comunicações interceptadas, as transcrições das conversas relevantes e o relatório circunstanciado das investigações. Portanto, o artigo 5º regulamenta a demonstração cabal prevista na lei e acho que faz muito bem, precisamente para conter o abuso e impedir os pedidos de prorrogação não fundamentados, que é um problema que nós todos reconhecemos que existe. E, em seguida, o artigo 6º da lei diz: deferido o pedido, a autoridade policial conduzirá os procedimentos de interceptação,
dando ciência ao Ministério Público, que poderá acompanhar a sua realização. Portanto, interpreta-se a resolução na conformidade da lei. O Ministério Público pode acompanhar a atuação da autoridade policial. De modo que, com todas as vênias, eu acho que, na parte em que inova em relação ao Ministério Público, e na parte em que regulamenta a lei, a resolução me parece igualmente legítima. E aqui eu reitero, porque considero muito importante, a resolução do Conselho Nacional do Ministério Público, ela não amplia o poder do Ministério Público, ela restringe o poder do Ministério Público para dar cumprimento ao mandamento constitucional do dever de sigilo e para dar cumprimento à necessidade de demonstração cabal da necessidade da quebra e da necessidade de prorrogação. Portanto, ou ela disciplina o Ministério Público, ou ela regulamenta a lei de maneira mais favorável ao eventual investigado. Portanto, com todas as vênias, eu acho que a resolução não só é constitucional, como ela é positiva para a matéria que está disciplinando. Presidente, não é júri, eu não vou para a tréplica, mas só duas observações que eu entendo importantes, também com a devida vênia. A resolução, em primeiro lugar, ela amplia o poder do Ministério Público, que, pela lei, deve acompanhar as interceptações, não pode realizar diretamente as interceptações, requisitando diretamente das concessionárias, sem nenhuma participação da autoridade policial. Então, cria uma hipótese diversa que não está na lei. Então, obviamente, ao meu ver, amplia. Pretende restringir a própria atuação jurisdicional, porque exige, como eu disse, parecer prévio do Ministério Público sobre a legalidade, quando não há essa exigência legal. Ou seja, amplia novamente o poder do Ministério Público de controle em relação a isso. E o parecer prévio é protetivo do jurisdicionado. Não, perdão, ministro Luiz Roberto Barroso. O parecer prévio é uma opção política institucional de controle do Ministério Público em relação a todas as interceptações. O Ministério Público exerce o controle constitucional da atividade policial, nem precisava dessa regra. Precisaria, sim, tanto que colocaram. Mas, o último, e sem querer aqui polemizar, o poder normativo que foi reconhecido ao Conselho Nacional do Ministério Público foi reconhecido, inclusive, com base na teoria dos poderes implícitos, foi reconhecido para que o Ministério Público, o Conselho Nacional do Ministério Público, possa regulamentar, possa especificar as suas competências previstas no artigo 130, não para regulamentar, especificar leis. O Conselho Nacional do Ministério Público não pode regulamentar a lei. Não é a função do Conselho Nacional do Ministério Público regulamentar, inclusive alterando lei processual. Então, pode amanhã regulamentar o inquérito policial, o procedimento do júri, não pode regulamentar procedimentos finalísticos do promotor. Veja, a própria instituição ingressou com ação direta exatamente por isso. O que pode, assim como o CNJ, é regulamentar as minhas atribuições de conselho, administrativas. Não pode afetar o jurisdicional do juiz no CNJ, nem as atividades finalísticas do Ministério Público. Só sobre a questão da regulamentação da lei. Não é uma regulamentação genérica da lei. É a regulamentação da atuação do Ministério Público no cumprimento da lei. O que é perfeitamente legítimo, a mim me parece. Ministro Edson Fachin. Senhora presidente, eminentes pares, eminente ministro relator, ministro Luiz Roberto Barroso, a quem saúdo pelo voto que traz a colação, bem como a divergência suscitada agora pelo ministro Alexandre de Moraes. Senhora presidente, eu juntarei declaração de voto sobre o tema, mas como há dois votos em sentidos substancialmente distintos, a divergência não me parece pontual, vou explicitar a razão de ser de estar acompanhando integralmente o ministro relator.
e procurarei explicitar esta ordem de ideias. Em primeiro lugar, já se percebe que o debate que está no pano de fundo não está naquilo que se coloca na superfície das questões que, de algum modo, podem aqui eventualmente emergir. O pano de fundo desse debate, a rigor, concerne ao poder investigatório do Ministério Público, que, a rigor, não está em questão nesse momento, pelo menos em meu sentido. O que está em questão nem é também um problema teórico, porque não vi divergência nos dois votos prolatados, se bem auria o sentido e alcance de ambos, em relação a duas premissas essenciais, quais sejam: o Conselho Nacional do Ministério Público não tem função jurisdicional, não me parece que há divergência nos dois votos proferidos quanto a isso, e tanto o Conselho quanto o próprio Ministério Público, não poderia deixar de ser, se submete aos ditames da lei, não podendo fugir do princípio inexorável da reserva legal. Pois bem, a questão está, portanto, num passo que me parece seguinte: em que medida alguns desses 14 ou 15 artigos da resolução afrontam, vão de encontro a essas duas premissas. E começo observando inicialmente que a pretensão deduzida nesta ação direta de inconstitucionalidade pela Procuradoria-Geral da República se refere a um conjunto de artigos. Poucos têm coincidência com aqueles citados pelo ministro Alexandre Moraes, expressamente falando. A Procuradoria da República impugnou expressamente os artigos 5º, 6º e 9º. Neste tem coincidência expressa com a suscitação que fez o ilustre ministro Alexandre Moraes. Mas é bem verdade que há um parágrafo ao final da petição inicial dizendo que os demais, por arrastamento e por incompatibilidade e incoerência, também resta suscitado inconstitucionalidade. E mesmo que isso não tenha sido suscitado, estamos na seara de uma ação direta de constitucionalidade em que toda a resolução, de modo direto ou não, está em questão. Não estou, obviamente... Permite só uma questão. É porque a Procuradoria-Geral da República partiu da falta, do desrespeito à autonomia funcional e pegou os artigos que a eles lhes parecia mais gritantes, por isso o arrastamento demais. Perfeito. Portanto, nisso também não temos divergência. E, adentrando no exame que faço desta matéria, senhora presidente, não vejo nesta resolução que o Conselho Nacional do Ministério Público tenha adentrado em qualquer matéria, por exemplo, atinente à validade da prova, ou alguma hipótese autorizadora de interceptação que desborde dos procedimentos administrativos e disciplinares que defluem da lei. Portanto, aquelas duas premissas, entendo que se fazem aqui presentes. Nós estamos a examinar atos meramente administrativos e disciplinares, há hipóteses constitucionalmente permitidas do afastamento de sigilo, que são excepcionais mesmo, e concordo também aqui integralmente com a observação feita pelo eminente ministro relator, no sentido que essa resolução, ela se dirige muito mais à garantia do jurisdicionado, estabelecendo um conjunto de limites ao Ministério Público. É claro que uma leitura diferenciada e extremamente respeitável pode, como já se observou, ver de outra forma. E, ademais, obrigações que derivam desta resolução se aplicam exclusivamente, como não poderia deixar de ser, exclusivamente ao Ministério Público. Nesta medida, eu estou tomando como parâmetro de análise o que este tribunal julgou em 22 de setembro de 2006, na ADI 3367, da relatoria do eminente ministro César Peluso, quando restou apreciada a matéria atinente ao Conselho Nacional de Justiça, o que mutatis mutandis parece-me projetar-se para o tema em pauta, como também
em 2014, 29 de outubro, quando esse tribunal apreciou a ação direta em constitucionalidade 4638, esta já da relatoria do eminente ministro Marco Aurélio. Entendo, e aqui não vou fazer referências específicas, mas entendo que a compreensão majoritária desse tribunal naqueles dois julgamentos se projeta para esta ordem de ideias, como também uma compreensão doutrinária que colhida a obra, organizada pelos professores José Joaquim Gomes Cainotilho, pelo professor ministro Gilmar Mendes, pelo professor Ingo Salles, e também pelo professor Lênin Streck, coincidentemente presente neste tribunal no dia de hoje, em texto de autoria do professor Flávio Pansieri, que comenta o artigo 103b, página 1437, aonde o ilustre professor paranaense assentou o seguinte: o Conselho tem competências definidas constitucionalmente, sendo essas ligadas ao controle administrativo e financeiro do Poder Judiciário. Como estou a dizer, aqui está se falando do CNJ, mas eu estou tomando por empréstimo, no limite da possibilidade, o quanto possível esta afirmação, bem como a garantia do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes. Frise que tais atribuições não são exaustivas, podendo o Estatuto da Magistratura estabelecer novas atribuições. Desta afirmativa decorre duas consequências: somente a própria Constituição, o Estatuto da Magistratura podem criar novas atribuições ao Conselho, e é vedado ao Conselho, por seu poder meramente regulamentar, inovar seu rol de atribuições. Esse é o limite. O CNMP, nessa resolução 36, desbordou desse limite. A resposta que tenho é negativa e, por isso, estou acompanhando o eminente ministro relator. Quer nos artigos que foram diretamente impugnados pela Procuradoria, até porque chega a chamar a atenção que a Procuradoria impugne o artigo 2º, como já salientado pelo ministro relator, que trata, dentre outras coisas, do envelope lacrado que deverá conter o pedido. E o artigo 4º, em que estabelece um conjunto de elementos mínimos que não desbordam nem afrontam o comando legal. E mesmo o artigo 9º, quando prevê no seu caput, que também foi objeto de suscitação pelo eminente ministro Alexandre Moraes ao fazer emergir a sua divergência, faz-se referência aqui a um relatório circunstanciado nos procedimentos de investigação que o Ministério Público esteja promovendo. Aqui há duas observações. A primeira delas é que a Constituição, expressamente no seu artigo 129, inciso 7º, como, aliás, já salientado aqui pelo ministro Barroso, defere ao Ministério Público o exercício do controle externo da atividade policial. Isso está no texto da Constituição. E a própria Constituição, em outros incisos, faz a previsão, além desse 7º, que é exercer o controle externo da atividade policial, no inciso 8º, requisitar diligências investigatórias e instauração de inquérito policial, indicando os fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais. A resolução está cumprindo a Constituição. E, no inciso 9º, exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com a sua finalidade. Aliás, o dever constitucional de fundamentação, como sabemos, não é só aplicável ao Ministério Público, aos pedidos de prorrogação e assim por diante. Portanto, eu estou a dizer, senhora presidente, que, além desses aspectos, no que tange ao sigilo, tem-se que o limite da atividade judicante é apenas aquilo, e não pode deixar de ser cumprido, o que vem estabelecido em lei. A reserva legal prevista no inciso 12º do artigo 5º da Constituição destina-se à previsão das hipóteses da própria forma de afastamento de sigilo por ordem judicial para fins de investigação criminal ou instauração ou instrução processual penal. Por essas razões, a reserva de lei está a vedar que o CNMP amplie as hipóteses de afastamento de sigilo ou que disciplina o procedimento de forma diversa, o que, a meu modo de ver, não fez. Ademais, é possível ao Conselho regular uma espécie de rotina cartorária, desde que isso não implique estender para além da reserva legal as hipóteses legalmente autorizadas e limitadoras, de modo
integral e absoluto de interceptação das comunicações. Por essa razão, senhora presidente, e com outras considerações que faço aqui no voto, citando, mais uma vez, aquele precedente e as observações do eminente ministro César Peluso, já por mim referido, bem como a circunstância de que é possível compreender o zelo pela autonomia do Ministério Público nos limites da lei. E também pela observância pelo próprio Ministério Público dos princípios da administração pública que são funções indispensáveis para a promoção do que o professor Hilton Norberto Filho chamou de accountability, num texto sobre o CNJ publicado na obra Estado Democrático e Direito e Accountability. Portanto, senhora presidente, nesses limites, com toda a vênia ao eminente ministro Alexandre Moraes, que suscitou a divergência, não vejo nesta resolução exercício de competência jurisdicional nem de usurpação de reserva legal. Portanto, acompanho o eminente relator, julgando integralmente improcedente a ação. Agradeço a Vossa Excelência. Suspendo a sessão por 30 minutos, nos termos regimentais.